Irmãos, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer o comentário da Revista dos Jovens. O nosso título de hoje é O Juízo de Judá e de Jerusalém. Esse título é da lição 4. O nosso texto do dia diz assim: O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumiste esta vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. Isaías capítulo 3, versículo 14. Irmãos, nós vemos aqui, que não haveria e não tem impunidade aos olhos de Deus. E aqui nós vemos que o espólio, ou seja, aquilo que os pobres tinham, estava na casa dos ricos. Os ricos estavam roubando os pobres, E que nós até comentamos na outra aula, sobre isso, mas aqui ele vai falar mais acerca desse tema. E a nossa síntese diz assim: o profeta de Deus percebe quando há injustiça entre os homens e quando esta atrai o juízo de Deus. Ele discerne tudo e conhece os grandes dilemas do seu povo e do seu tempo. Então aqui nós vemos que o profeta ele tem que discernir, ou seja, perceber o que está acontecendo ao seu redor. Isaías fez muito bem isso, claro, com a revelação de Deus, com a ajuda de Deus. Isaías conseguiu discernir o que estava acontecendo com o povo, o que os mais abastados estavam fazendo com os mais pobres, E aqui nós vamos entrar aqui no texto bíblico, que está em Isaías capítulo 3, do versículo 1 ao 5, e versículo 8, e do 13 ao 15. Nós vemos, meus irmãos, que aqui Deus estava já falando para o povo que haveria o juízo, ou seja, que não ia ficar impune, aquilo que o povo estava fazendo com os seus próprios irmãos mesmo, da sua própria nacionalidade. Não é que os judeus estavam explorando outros povos, não, os judeus explorando os próprios judeus, os hebreus explorando os próprios hebreus, E aqui no versículo 5, o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atraverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Ou seja, chegaria dias que isso aconteceria, não haveria mais o respeito, e não haveria mais a comunhão. Então o que aconteceria com eles era exatamente isso, Um ficaria contra o outro. E no versículo 15, que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Então Deus fala que o pobre, Ele está chamando o pobre como o meu povo, porque o pobre estava sendo oprimido, o pobre estava sendo roubado pelos mais ricos. E nós vemos aqui que essa opressão estava tão grande que Deus chama o pobre de meu povo. Não que só o pobre seja povo de Deus, mas nós vemos aqui Deus chamando o pobre como meu povo. E aqui no tópico 1, a injustiça e a opressão de um povo. Justiça, atualmente, a palavra justiça significa o cumprimento de uma lei moral que leve em conta a equidade e a igualdade entre todas as pessoas, Para o judeu era sinônimo de seguir as exigências da lei de Deus e de sua justiça. Então nós vemos que isso seria a justiça de Deus. Mas o que estava vendo era uma injustiça, uma injustiça total naqueles dias, nos dias de Isaías. Com certeza aconteceu quando teve os reis, onde o povo de Jerusalém, o povo de Israel foi mais próspero, Entre o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás também teve uma época, o rei Ezequias, E quando o rei Ezequias morre, aí começa o declínio, na parte econômica, na parte financeira. Quando o rei Manassés assume, o Israel já está em declínio, financeiramente falando. Então nós vemos que Deus exige do povo respeito mútuo, um para com o outro, mesmo que o seu próximo não tenha as mesmas condições financeiras. E nós vemos muito isso, irmãos. Infelizmente, nós vemos muito isso do mais rico querer explorar os favores do mais pobre. E isso é muito perigoso. E aqui nós vemos que isso é injustiça. E que a justiça seria colocar em prática aquilo que Deus tinha colocado nas mãos deles. E nós vemos que até tem leis de Deus que deveria, quando nós vemos lá a passagem de Ruth,
que deveria algumas coisas que caíram das árvores na plantação no chão, deveria ficar lá para aquelas pessoas menos abastadas poder colher, poder se alimentar, né? E não eles usarem aquilo, mas eles estavam usando até isso, eles estavam usando, e os pobres passavam por humilhação na mão dos mais ricos. E nós vamos ver depois da desigualdade social que existia em Israel, né? Pulando um pouquinho aqui, meus irmãos, na parte 2, a opressão oficializada, sempre existiram desigualdades em Israel, mas no tempo dos profetas elas adquiriram grandes proporções. A distância entre os ricos e pobres cresceu. Então, nós vemos que ao invés de o povo, que ao invés de a economia crescer na mesma proporção que o país estava crescendo, na mesma proporção onde uns estavam tendo mais posses, tinham mais dinheiro, mais condições financeiras, ao invés de crescer no mesmo nível, não, estava ficando desnivelado. Uns cresciam muito mais e muitos ficavam cada vez mais pobres. Então nós vemos que essa desigualdade, né, como está relatando aqui o autor da revista, essas desigualdades aconteceram, né, na época dos profetas. Porque nós vemos na época dos profetas, quando Deus chama os profetas, é para realmente colocar a sua indignação, Deus colocando através do profeta a sua indignação acerca do abuso dos mais ricos com os mais pobres. E Israel estava sofrendo isso. E aqui na última parte ele ainda diz, essa situação demonstra o caos que o povo de Israel vivia e a completa cegueira daqueles que deveriam e poderiam reverter a situação, ou seja, a classe dominante, tanto civil quanto religiosa. Então nós vemos que esse tipo de processo, né, estava praticamente em todas as áreas, tanto na área civil quanto na área religiosa, ou seja, estava afetando toda a comunidade, toda a civilização estava sendo afetada. E nós vemos que não existia lugares onde isso não tinha chegado. E o povo, os menos abastados, estava sofrendo cada vez mais, e os mais ricos cada vez ficando mais ricos. E o orgulho e a soberba estava cada vez mais no coração deles, e isso é um perigo. E nós vemos aqui, né, continuando nessa parte aqui, nós vemos que isso é uma coisa completa, ficou uma cegueira neles, que eles não conseguiam, eles só conseguiam enxergar o quê? Querer cada vez mais, explorar cada vez os mais pobres, e que eles ficassem cada vez mais ricos, né? E que Deus, né, na verdade, como que eles achavam que Deus não estava vendo. Então esse tipo de costume estava instalado em Israel naqueles dias. Coisa terrível, irmãos. E que nós vemos nos nossos dias também. Mas na parte 3, a injustiça como instrumento de triunfo. Justiça tem o significado de retidão, aquilo que deve ser estabelecido como duradouro nos assuntos humanos, porque é correto e em conformidade com os caminhos de Deus, o que leva a um caminho ético. Tudo isso havia sido substituído por derramamento de sangue para se alcançar os objetivos de enriquecer a todo o custo. Havia muita desonestidade e corrupção na esfera pública e uma grande diferença entre as classes sociais. Deus havia ordenado que ninguém deveria acumular terras. Então, aqui nós vemos que a injustiça, né, para alguns foi um instrumento de triunfo. Muitos aproveitaram dessa injustiça para alcançar cada vez mais. E o que acontece? As pessoas estavam ficando cada vez melhores financeiramente, né? E isso começou em todas as esferas, como nós vemos na esfera civil, na esfera religiosa, e aqui ele está querendo até dizer na esfera pública, ou seja, não existia mais, né? Não existia mais nada que pudesse brecar eles, porque eles estavam totalmente cegos. E aqui não existia mais ética para eles. Por quê? Porque eles estavam querendo cada vez mais, né? E isso para nós, como nós vemos até na lição passada, nós falamos sobre ganância, coisa terrível, irmãos. Eles estavam até matando, né? Até defraudando os seus próprios compatriotas para poder alcançar mais riquezas, mais bens financeiros. Estavam explorando os mais pobres, né? Para poder alcançar algo maior, né? Algo, vamos dizer assim, não vou dizer que é algo melhor, mas diante de Deus, algo maior para eles. Porque isso, meus irmãos, estava, vamos dizer, em todas as esferas, em todas na nata, vamos dizer assim, de Israel, estava instituído. Porque com certeza um passava para o outro e falava, não, faz isso que isso dá certo. A fórmula
isso virou até uma fórmula para eles de enriquecimento. Mas isso, para Deus, é um enriquecimento desonesto. E aqui está falando aqui desonestidade e corrupção. Se corrompia, meus irmãos, se corrompia muito para poder alcançar riqueza, né? E a gente depois vai falar nos nossos dias, mas naqueles dias de povo de Israel, a desonestidade e a corrupção estava uma coisa terrível. Eles, de repente, com certeza estavam defraudando os impostos, estavam querendo, vamos dizer assim, fraudando mesmo. Se a gente fosse colocar nos dias de hoje alguns que querem fraudar o imposto de renda, com certeza eles também estavam fraudando também os seus impostos para poder alcançar mais. Então, lógico, tem várias práticas, né? Algumas leis, eles estavam fraudando as leis. Com certeza pagava por fora propina para poder diminuir os seus impostos, a sua carga tributária, para poder enriquecer cada vez mais. E muitos estavam aceitando essa propina. Nós achamos que isso é só uma atitude dos nossos dias. Não, meus irmãos. Naqueles dias também eles estavam fazendo exatamente assim, né? E aí, a injustiça no mundo atual. Eu vou ler a última parte aqui. Uma das respostas de Deus ao mundo que sofre é a igreja. E ela tem feito isso pela pregação do Evangelho, que salva e transforma o pecador, mas também pela promoção da justiça e igualdade. Então nós vemos que a igreja deveria ser um modelo, né, de justiça para todos, né, que deveria haver uma distribuição de atenção, vamos dizer assim. A igreja não paga salário, mas uma distribuição de atenção para todos. Mas às vezes, quem recebe mais atenção, quem recebe mais visita, quem recebe às vezes mais um apoio, são as pessoas que têm mais condições, né? E nós vemos aqui mais em cima, que hoje a desigualdade social no Brasil é muito grande. A distribuição de renda é terrível. Uns ganham muito mais e outros muito menos. E isso acontece aqui no Brasil, que não é um país desenvolvido. Nos países mais pobres, principalmente países da África, isso ainda é mais terrível. Você pode ver, se você ligar o seu noticiário e ver algumas coisas, é meia dúzia só, vamos dizer assim, que tem condições, e a população, o resto da população vive abaixo da linha da pobreza, na miséria. E muitos, meus irmãos, muitos países grandes, eles exploram muitos dos países da África, tanto sua riqueza natural, quanto até mesmo diamantes, porque tem muitos lugares lá, muitas cidades lá, muitos países, alguns países, que tem uma extração de diamante que vem de países de fora e extraem esse diamante. E o povo lá que mora nessa terra acaba não tendo lucro nenhum, ou seja, fica defraudando mesmo o povo. E isso acontece no mundo todo, infelizmente. Poucos são os países onde a renda é mais ou menos no mesmo parâmetro. Muitos países não. Nosso país aqui no Brasil, nós temos essa realidade, onde muitos têm muito, alguns têm muito e a maioria tem pouco. E isso, meus irmãos, é uma prática que já vem de milênios, né? Que nós vemos que isso é uma prática milenar, onde muitos querem acumular riquezas, acaba tendo muito, e outros acabam ficando cada vez mais pobres. E o que acontece? A corrupção, a carga tributária para o pobre é a mesma para o rico. Então nós vemos que esse desnível que existe, né, acaba prejudicando o pobre, porque eu tenho um rombo na Previdência e quem tem que suprir isso? É o dinheiro do imposto. Ao invés de aumentar a carga tributária do rico, né, para diminuir um pouco a carga tributária do pobre, não. Coloca no mesmo parâmetro e o que acontece? O pobre acaba pagando a mesma coisa que o rico, e o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. E isso também, nós vemos aqui, como nós estamos falando da igreja, isso também acontece dentro das igrejas. Infelizmente, é o que está acontecendo. Muitos líderes estão fazendo assim também, né? Estão muitas vezes enriquecendo, ficando cada vez melhores os seus bens financeiramente, enquanto nós, que muitas das vezes muitos, né, que vão e contribuem, ofertam, dizimam dentro da igreja, ao invés de ter um retorno para nós, para a igreja, não, eles ficam para eles esses valores, né? Muitas vezes não investe, acaba tendo, vamos dizer assim, um luxo, né? Porque Deus não chamou ninguém para ter luxo, mas acaba tendo um luxo desnecessário. Muitos até têm helicópteros, têm navios, têm iates, enquanto a população, muitas vezes aqueles que contribuem, que estão dentro da igreja, acaba cada vez ficando, né? Não que ficando mais pobres, acaba passando de situações difíceis
enquanto eles estão cada vez melhorando de vida, né? E aqui no Pense aqui, a pobreza é uma condição de existência que reduz a potencialidade de vida humana. Ela causa sofrimento e desigualdades sociais. Então nós vemos, por que nós vemos uma pessoa pobre? Por que nós falamos essa pessoa é pobre? Porque com certeza tem alguém rico. Então esse desnível de sociedade nós acabamos enxergando o pobre, né, acaba exemplificando o pobre do rico, acaba tendo esses parâmetros. Nós vemos o pobre e vemos o miserável também, aquele que vive abaixo da linha da pobreza. E nós vivemos num mundo onde a maioria está nessa situação, pobre, e muitos, meus irmãos, estão vivendo abaixo da linha da pobreza, né? A arrogância que cega, né? O tópico 2, a descrição da arrogância pelo profeta. Isaías é corajoso ao denunciar que até mesmo as pessoas importantes do governo se portavam com orgulho, né? Ele não tem nada contra o bom senso em se embelezar e vestir bem. Mas essas pessoas estavam usando tudo isso com altivez, andando de nariz empinado. Irmãos, olha, desculpa até a minha expressão, mas isso é uma indignação. O profeta aqui estava denunciando isso, né? Estava denunciando o governo por ver o povo, muitos do seu povo passando por situações difíceis, né? Passando por situações terríveis, e eles estavam pomposos, estavam no luxo, estavam vestindo bem, estavam gastando dinheiro, estavam gastando muito, andava com as roupas mais caras, com o corte de cabelo com certeza nos lugares mais caros. E o que nós vemos hoje até dos nossos políticos, os nossos políticos, né, que deveriam usar o transporte público, que deveriam usar, né, até mesmo o SUS para poder se tratar, mas o que eles fazem? Eles usam tudo isso é particular, segurança particular, hospital particular, carro particular pago no nosso bolso. E o que nós vemos? E que retorno que nós temos? Nada. Nós não temos nenhum retorno. E isso é terrível. No nosso país, em muitos países, isso acontece. E o que nós vemos, meus irmãos? A arrogância que cega, fica tão arrogante. Mas isso eu estou falando no lado público, no lado do governo. Como Isaías está falando aqui. E Isaías com certeza conhecia muito desses homens, porque como Isaías fazia parte de uma família nobre, com certeza ele conhecia muito desses homens. E ele estava denunciando isso. Denunciando que eles, mas para mim eu não estou nem fazendo uma denúncia, eu estou fazendo apenas um relato, porque todo mundo sabe, irmãos, que os políticos só entram na política para ficarem mais ricos, não querem saber de ajudar o povo, só querem saber deles. Eles entram lá e fazem e procuram ficar estabelecidos cada vez mais na sua cadeira, no seu mandato, e nunca mais quer sair, para poder fazer o quê? Para poder ganhar dinheiro, ficar cada vez mais rica, sua família mais rica, e eles já ganham bem. Já pelo que fazem, ganham muito, muito, muito bem. Eles custam horrores para os cofres públicos, para o contribuinte. E ainda, além disso, eles roubam, corrompem, né? E para ganhar dinheiro ainda por fora. Então, meus irmãos, coisa terrível. E aqui, na parte 2, um pecado abominável. O orgulho foi o primeiro pecado praticado no universo. Foi o que levou Lúcifer à queda e também Adão e Eva. Pois o desejo de querer ser igual a Deus, de ter os mesmos conhecimentos que ele tem, não podem ser desejados por ninguém. Então nós vemos, aqui ele está falando aqui, né, o comentarista está falando, que a soberba, né, é um pecado abominável diante de Deus. Né, querer ser melhor, querer ser maior do que o seu próximo, cada vez mais. Né, e nós vemos aqui que Lúcifer quis ser igual a Deus. Né, a soberba invadiu seu coração, a inveja. Não foi só a soberba, depois da soberba entrou a inveja de querer ser igual a Deus. E isso foi uma coisa terrível para ele, né? E nós vemos que ele caiu dos Deus, lançou ele do céu. E aqui também Adão e Eva, que queriam ter o mesmo conhecimento de Deus. Eva enganada pela serpente, né? Que a serpente falou que se você comesse, você seria igual a Deus. E ela acreditou nisso. E aí ela comeu, passou para o seu marido, Adão. E eles comeram e foram expulsos do jardim do Éden. Então Deus abomina. É uma prática que Deus abomina, é a soberba. Porque a soberba, né, ela cega o entendimento do homem. O homem só consegue olhar para ele mesmo. Só consegue enxergar os seus próprios desejos. E cada vez mais soberbo, cada vez mais entra pecado e cada vez mais iniquidade.
Então o que nós vemos, meus irmãos, infelizmente é isso. O povo soberbo, o povo querendo ser mais do que aquilo que Deus permite que seja, né? E os males do orgulho. Na parte 3. Além de ser uma afronta a Deus, o problema do orgulho é que ele supervaloriza o eu, em detrimento do outro, e ninguém consegue ser alguém a não ser que interaja de forma abençoadora com os outros. Portanto, o orgulho leva à prática da injustiça, como bem mostra Isaías. Então, Isaías estava dizendo aqui, né, que nós temos que compartilhar com o nosso próximo, compartilhar com o nosso irmão. E muitas das vezes, muitos estão querendo ser maior, só vê a si mesmo e não vê o seu próximo, só consegue enxergar o seu eu. E isso é terrível, porque a pessoa não consegue enxergar os seus próprios erros, as suas próprias iniquidades, e ela não consegue ver que isso está fazendo mal para ela mesma. Então Isaías aqui, o comentarista está falando dos males do orgulho, mas também ele fala, portanto o orgulho leva à prática da injustiça, como bem mostra Isaías. Ou seja, Isaías estava falando, olha, o orgulho, você começa a olhar para si mesmo, e para cada vez enriquecer mais o seu eu, você começa a praticar injustiça, você começa a praticar corrupção. Mas que nós temos que ser abençoadores, né? Fazer a vontade de Deus e que através de nós as pessoas, as vidas venham ser abençoadas. E isso é importante. Então aqui ele está dizendo isso, né? E no tópico 3, a misericórdia e a justiça de Deus. O profeta prediz a ruína. Por causa do pecado do povo, Isaías anuncia que as pessoas iriam se odiar pelas ruas com muitos desrespeitos de um para com o outro, ou seja, a anarquia se instalaria, pois o povo chegou a se orgulhar de sua depravação. Haveria pavor diante de ameaças pequenas e insignificantes. Ele avisa que chegaria o dia em que toda a pompa seria lançada ao chão como lixo, e o mau cheiro seria sentido de longe. Haveria muita morte, lamentos e escassez de homens para desespero das mulheres. Então, meus irmãos, por que ele está falando aqui escassez de homens? Porque os homens iam para a guerra, iam morrer, né, ia ficar escassos os homens. E a anarquia é um governo que quer dominar tudo, né, o povo não respeita nada, o povo não respeita o governo e acaba agindo por si mesmo. Então nós vemos que chegaria o dia ao qual Deus entraria com providência. As pessoas acham que as suas atitudes corruptas, que as suas as atitudes soberbas, que as suas práticas orgulhosas, né, acha que vai ficar por isso mesmo. Mas Deus não fica nada impune diante de Deus. Isaías vem, denuncia isso, e ele fala que o povo não se respeitaria mais, e o povo achando que estava tudo bem, porque muitos que tinham condições achava que estava tudo sob controle. Tudo sob controle, nada vai vir sobre nós. Nós temos tudo sob controle, mas mal sabia eles que viria o juízo, que para Deus não existe impunidade. Deus entra com providência, Deus entra com justiça, e nós vemos quem realmente é Deus. Amém? E aqui na humildade, símbolo da dependência de Deus, haveria solução para o povo se esse se humilhasse, pois a Bíblia afirma que a humildade precede a honra. Então Deus, né, através desse juízo, queria trazer o povo à humildade. O povo não queria saber de depender de Deus. Humildade, meus irmãos, é nós nos colocarmos igual ao nosso próximo. Isso é humildade, ou até mesmo abaixo dele. Não que nós devemos se humilhar diante das pessoas, não, mas se colocar no mesmo nível que as pessoas. Mas aqueles dias, e nos nossos dias, as pessoas se acham superiores. As pessoas não querem se submeter umas às outras e acham que são superiores. Isso, meus irmãos, o que está acontecendo está complicado, porque muitas das vezes as pessoas, né, não têm humildade para reconhecer os seus próprios erros de umas para com as outras. E isso às vezes não coloca, às vezes as pessoas não conseguem nem pedir perdão para com as outras, porque acha que pela sua atitude, pela sua prática, acha que está certo. Mas o profeta diz que nós temos que ser humildes, e a humildade que está em Provérbios 15:33 precede a honra. Uma pessoa humilde é uma pessoa honrosa, né? E o que nós vemos é exatamente isso, que as pessoas
precisam ou deveriam ser humildes, mas não são, não praticam a humildade. E isso é um perigo para nós. Eu estou correndo um pouquinho, mas aqui na parte 3, a justiça de Deus, a justiça divina geralmente é manifestada como atos de salvação, misericórdia e bondade de Deus, mas não toma o seu povo imune ao juízo divino quando este despreza o seu amor e justiça. O profeta estava prevendo este momento para o povo, em que seriam visitados em sua maldade. Essa consequência do pecado aponta para a necessidade de um Salvador, o Messias, pois somente ele poderia livrar definitivamente o povo do castigo divino, tomando sobre si todas as maldades novamente. Sobre todas as maldades. Novamente aqui se manifesta a bondade de Deus em prover um meio de salvação, enfatizando seu imenso amor pelo povo errante. Então, meus irmãos, nós vemos que o povo faz tudo isso, mas mesmo assim Deus se preocupa com o povo. Mas mesmo assim Deus quer restabelecer, né, o povo, né, com conexão com Ele, ou seja, estando diante dele. E aqui está falando até de Jesus. A necessidade de reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Isso é o que eles deveriam fazer. Mas em meio a tudo isso que eles fazem, em meio à sua arrogância, em meio à sua corrupção, né, em meio ao seu orgulho, mesmo assim, Deus ele faz algo pelo povo. Mesmo assim, Deus dá oportunidade para o povo vir ao arrependimento, se humilhar diante dele e reconhecer os seus erros. E é por isso que ele está falando aqui, né, que o que ele poderia livrar definitivamente o povo do castigo divino. Mas o povo deveria se arrepender, o povo deveria reconhecer os seus erros. Mas ao invés de eles reconhecerem os seus erros, eles estavam cada vez mais errando e sendo cada vez mais, né, orgulhosos. Né? E Deus, ele vem, realmente como nós vemos, ele vem, ele entra com providência e o povo passa por situações que muitas vezes não tinha necessidade de passar. E muitas das vezes nós vemos vidas, homens, né, pessoas passando por situações, a gente não entende, às vezes a gente olha, mas por que está acontecendo isso com fulano de tal? Mas a gente não sabe o que passou no coração dele, a gente não sabe o que ele faz, a gente não sabe o que se passa. Quem sabe é Deus. Então aqui, meus irmãos, no nosso pense aqui dessa parte, a humildade é o caminho mais fácil para conseguir o favor de Deus e dos homens. Irmãos, quando nós nos colocamos em humildade, automaticamente nós nos colocamos em sujeição diante de Deus. E isso é bom para nós. É isso que nós temos que fazer. Nos colocar humilde e sabermos e entendermos também que nós necessitamos de arrependimento, que nós necessitamos que Deus venha perdoar os nossos pecados. Mas quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa é soberba, ela acha que ela não precisa se arrepender, ela acha que ela não precisa se consertar, ela acha que ela não precisa de Jesus, ela acha que ela só por ela mesma tá bom demais, né? E aqui na nossa conclusão, a função profética sempre esteve junto com as questões sociais e políticas. O profeta de Deus é também porta-voz de uma mensagem que anuncia, denuncia, alerta diante das situações presentes e conhecidas. E na lição de hoje denunciou a injustiça e a arrogância. Que nossos corações sejam humildes diante de Deus para reconhecer quando precisamos de arrependimento, que nossa dependência de Deus seja evidente em atitudes, palavras e pensamento. Então, meus irmãos, é exatamente isso. Mas eu queria também fazer uma denúncia, né? Porque nós vemos, como eu até comentei um pouco na lição, que nós vemos que muitos hoje têm um total luxo dentro da igreja. Pastores, muitos homens que colocam o seu luxo acima do povo. Que ao invés de querer que o dinheiro que entra, com os valores que entram, ao invés de reverter para o conforto do povo, não. Eles revertem, eles acumulam para si. É que nem alguém vai dizer, né, que quer até tirar a lã da ovelha. E esses homens estão ficando orgulhosos e arrogantes. Acha que nunca vai vir um juízo diante deles. Isso, meus irmãos, não fica impune diante de Deus. O que nós vemos hoje, muitas vezes as famílias, às vezes, que estão passando necessidades em casa, como nós vemos nos dias de Israel, nos dias de Isaías, o povo estava passando necessidade, muitos estavam passando necessidade, existiam muitos mendigos na rua. Ao invés de eles acolherem, ao invés de eles darem um suporte financeiro,
um suporte mesmo, que tinha condições para isso, não. Eles estavam enriquecendo os seus cofres e esquecendo do povo. E isso é o que nós estamos vendo, meus irmãos, infelizmente, dentro das igrejas. Muitos estão enriquecendo, muitos estão com seus carros pomposos, com seus carros, que às vezes nem tem necessidade de ter, seus carros super importados, muito caros. E para que isso? Para que ter um carro tão caro? Para que ter um carro? Porque o que entra do dinheiro não é o povo, não é o povo que contribui, não é o povo que dizima dentro da igreja. Por que não reverter esses valores para o conforto do povo? Não que esses homens, não que esses líderes não têm que ter conforto, claro que tem, mas um luxo ao extremo. Precisa comprar e fazer coisas depois colocar para o povo. E de repente o povo ainda vai conversar com esses homens, e esses homens cercados de segurança. Não dá malemar da paz do Senhor para esse povo. E nos dias de Isaías estava assim, nossos dias exatamente isso. A impunidade, achando que isso vai ficar impune. Desigualdade social dentro da igreja. Onde muitos ficam cada vez mais ricos, e às vezes o pobre fica cada vez mais pobre. Mas Deus abençoa, claro que abençoa, Deus dá condições. Mas às vezes também, muitas das vezes, Deus está falando para esses homens, para que venham dar suporte para essa família, para que venham dar suporte para esse pai, para essa mãe, para esses filhos, porque às vezes os mais pobres dentro da igreja são os que sofrem mais. Porque quando é para fazer qualquer coisa dentro da igreja, serviço braçal, chama o pobre para ajudar. Ah, vai ter um almoço, vamos lá que vai ter um almoço, como se estivesse passando fome. Mas quando chama, de repente, para uma festa, não chama o mais pobre. E isso, meus irmãos, Deus está vendo tudo isso. Você que está fazendo isso, ou você que está passando por isso, fique em paz. Deus não tem impunidade diante de Deus. A arrogância, a prepotência, o orgulho, a soberba, Deus, ele abate o soberbo. É isso que ele faz. A sua palavra diz isso. E aqui Isaías estava denunciando essas práticas. Tome cuidado. Você que faz isso, você que pensa assim. Porque o povo, o que nós dizimamos dentro da igreja, o que nós ofertamos dentro da igreja, é para que venha a ser revertido para o povo. E não para vocês mesmos. Então nós temos que fazer aquilo que Deus manda. E o que nós não precisamos ter milionários dentro da igreja e miseráveis dentro da igreja. Não, na verdade, claro, vai ter um que vai ter condições maiores, melhores, porque trabalhou, porque estudou, e outros muitas vezes não vai ter uma condição tão abastada assim. Mas esses que têm condições maiores deveriam cuidar daqueles que têm menos condições, que têm menos recursos dentro da igreja. Então, meus irmãos, pense nisso e ore e pense, porque diante de Deus nada fique impune. Amém, meus irmãos? Então, eu queria fazer um convite para todos os irmãos que venham assinar o meu canal Diácono Gabriel Raso, que todas as vezes que um vídeo for publicado, você vai receber uma mensagem, provavelmente com certeza no seu celular, e que Deus abençoe os irmãos, e assim o fazendo, vocês estarão abençoando a minha vida também, porque vocês colocando, no caso, e se inscrevendo no canal, com certeza outras pessoas também se inscrevem, e através dessa mensagem, outras pessoas também serão abençoadas. Divulguem, meus irmãos, divulguem o canal, divulguem a mensagem, divulguem os comentários, as reflexões e as mensagens que muitas vezes eu estou ministrando na igreja pela infinita misericórdia de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem em paz do Senhor. Amém.